perseverança no Novo Testamento, ela foi, né, para José, para Maria, né, através do nascimento de Jesus, e ela foi atingindo todas as pessoas, todos os irmãos, né, toda a igreja. Por quê? Porque o perseverar é um mandamento da nova aliança. Então eu queria deixar um pouco enfatizado isso hoje. Existem os mandamentos da velha aliança, que são a lei de Moisés, e existem os mandamentos que Jesus deixou da nova aliança. Esses mandamentos, o principal deles está lá em Marcos 12, né, que Jesus falou, né, amarás ao Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás o seu próximo como a si mesmo, porque esse é o maior dos mandamentos. Não existe nada que se compare a isso. Quando Jesus falou isso, era um mandamento da nova aliança. Então, as instruções que Jesus deu, elas valem para qualquer discípulo, né? Tanto na época lá quando Jesus viveu até hoje. Então, quando fala de perseverança no Novo Testamento, fala como uma qualidade normal, uma característica normal do cristão, que é perseverar, que é enfrentar as dificuldades, que é ter essa força de um guerreiro, né? De estar enfrentando as situações, pouco importa o que está acontecendo. Esse tipo de perseverança que vem de Deus, né, baseada na fé, ela ensina muito para nós. Porque pensa bem, se nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós recebêssemos tudo de Deus automático, sem nunca ter que mortificar nada, sem nunca ter que ter, né, nenhuma experiência nova, apenas recebendo o tempo inteiro. O que iria acontecer depois de alguns anos? Todos nós seríamos crianças espirituais, não é? Achando que Deus entrega tudo para uma pessoa, se ela viver de qualquer jeito, não tem problema. Se ela continuar no pecado, não tem problema, porque Deus vai dar tudo, né? Deus vai fazer tudo que ela precisa, todas as necessidades sendo supridas ali. Então, por que não acontece tudo de uma vez? Porque Deus quer que a gente entre nesse lugar de amadurecimento, esse lugar de compromisso real com Ele, esse lugar onde Ele vai reinar na nossa vida, onde Ele vai ser a árvore e nós vamos ser os ramos. Ele vai ser a fonte da nossa vida. E para isso acontecer, existem mudanças para serem feitas na vida de cada um de nós. Cada um de nós tem áreas onde a dificuldade é maior, alguns têm dificuldade maior, outros têm dificuldade menor, por isso não dá para generalizar o que vai ser a dificuldade. Mas a característica de perseverar, ela é válida para cada um de nós. Pouco importa as situações que você enfrenta. A perseverança é um fruto do Espírito. É uma nova realidade que nós devemos viver com essa característica na nossa vida. Então você assume a condição de um guerreiro, não é? Por isso tem a armadura. Porque as armas espirituais, elas são para serem investidas e serem usadas. As situações irão aparecer, porque existe uma guerra no mundo espiritual. Essa guerra é para que você permaneça sendo uma pessoa carnal, para que você permaneça sendo uma pessoa do mundo, né? Uma pessoa sem Deus, para que você não enxergue a sua herança, para que você nunca leia esse testamento, né? A realidade dele, para que você nunca veja a salvação. Então existe uma guerra. Essa guerra é travada lá na área dos pensamentos, né? Então, Jesus deu instruções para nós. E uma delas foi a respeito da perseverança. Então, a perseverança ela tem um poder muito grande. Porque ela nunca te deixa desanimar. O desanimado é aquele que está querendo desistir. E o querer desistir não é característica de um cristão. Deus não chamou a gente para desistir de nada. Chamou a gente para enfrentar as coisas e vencer. Então, quem não estiver satisfeito com isso, vai estar satisfeito com o quê? Eu não entendo. Não entendo por que as pessoas não querem uma pregação dessa. Não. Querem o quê? Uma história? Não. Apenas contar histórias da Bíblia não vai valer de nada. O ensino é feito para que cada um de nós pratique aquilo que tem que ser feito na nossa vida e receba a vitória.
O ensino do Espírito Santo é trazer a realidade de Deus para a vida de cada um de nós. Ele não está preocupado que você saiba todas as histórias da vida, que você grave todos os nomes. Isso não é importante. O mais importante é que você receba a instrução e viva. Que você busque a Deus para viver e não para falar dele. Está entendendo? Existe uma diferença muito grande no evangelho só falado e o evangelho vivido. Busque a Deus para viver. Não busque para falar, isso não adianta nada. Quantas pessoas têm tanto conhecimento. Eu tinha um tio que ele já leu a Bíblia, isso é há muitos anos atrás que eu conhecia ele, convivia com ele. Ele já tinha lido a Bíblia várias vezes, mas nunca creu em nada. Nunca creu em nada, ele nunca nem aceitou Jesus, mas ele sabia quem Jesus era, ele sabia as histórias do Velho Testamento todas. Os nomes do Velho Testamento, né? A genealogia, olha só. Mas ele não cria em nada. Por quê? Porque é um evangelho não experimentado, um evangelho que não tem a ver com prática, que não tem a ver com procedimento, que não tem a ver com essa vida de um guerreiro. Você tem que assumir essa vida, porque essa vida é o que traz, é o seu compromisso com Deus, é o que traz a realidade de Deus para você. Sem esse compromisso não tem jeito. Você vai viver na área dos pensamentos, lá onde o diabo tem força ali. Porque foi assim que ele enganou Eva, né? Ele trabalhou nos pensamentos dela. Ele mostrou para Eva que a árvore, né, era boa, que ela podia comer, até que ela enxergasse, olha, a árvore é boa, tem boa aparência, o fruto tem boa aparência, posso comer. Então, está entendendo? Da mesma forma, ele vai pressionando a nossa mente hoje para que a gente viva uma vida natural só, uma vida comum, baseada nos nossos sentimentos e pensamentos, uma vida muito baixa. Mas Deus quer chamar a gente para um lugar muito mais alto, onde a nossa realidade já não depende mais dos nossos pensamentos, não depende de nenhum dos nossos sentimentos, é mais alto que isso. Depende da revelação da glória de Jesus em nós. Quem é Jesus? Quem é esse Salvador? Então vamos falar aqui um pouquinho de perseverança, né? Vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículo 2. Então a perseverança é uma característica muito importante. Você não pode desanimar das situações, você não pode olhar para as dificuldades como se fosse o problema. Você tem que olhar para as dificuldades como se fosse uma barreira que você com certeza vai ultrapassar. Você tem que olhar para as coisas com os olhos de Deus. Você tem que ser lá como o profeta, né, lá do Velho Testamento, né, que quando o discípulo dele, os olhos abrindo, ele viu os anjos de Deus ali em volta, ele viu o exército de Deus e viu que era maior do que aquele exército que estava diante deles. Aí ele perdeu o medo. Então nós temos que enxergar Deus na nossa vida hoje, maior que tudo. Se nós não entrarmos nesse lugar, nós vamos viver sempre uma vida muito frustrada, muito, muito triste. A tristeza, a depressão que existe hoje é a característica principal da pessoa que está desistindo, da pessoa que não está entrando nesse lugar. Perseverar é uma espécie de força interior, onde você vai falar com Deus, posso, com Deus conquistarei, com meu Deus entrarei no lugar que é meu. Então aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, a realidade é essa, viver pela fé traz resultados sempre. Não existe vida pela fé que não vai trazer resultado. A fé é como se você estivesse batendo numa grande pedra. E essa pedra, no momento que você começa a bater nela, ela está quebrando lá por dentro. Não sei se vocês já viram aqui em volta de Belo Horizonte, né, tem essas minerações. E tem na estrada, às vezes a gente passa, tem umas pedras gigantes, né, umas pedras, né, muito grandes que, né, às vezes foi da mineração, às vezes caíram mesmo, mas imagina uma pedra daquela, você batendo, ela não quebra de uma vez, mas você vai batendo, batendo todos os dias. Ela está quebrando em um ponto que você não está enxergando ainda, mas você continua.
Você continua. Isso que é perseverança. Você enxergar pelo seu espírito aquilo que não está sendo visto. Aquilo que parece que não está acontecendo, mas que está acontecendo. Porque foi isso que Deus deixou para nós. Uma vida onde nós podemos perseverar pela fé. Então foi isso que ele disse aqui. Considerem um motivo de grande alegria. Por quê? Porque, olha só, você está tendo uma oportunidade aí, está se abrindo uma oportunidade para você. Ter fé em alguma coisa faz você crescer, faz você amadurecer, dá você experiência, dá você força. Por que uma pessoa pode pregar o evangelho tendo vivido? É muito mais fácil. Tendo tido uma experiência com Deus, é muito mais fácil falar sobre ela. É falar sobre uma coisa que você conhece. Não é contar uma história. Contar uma história é diferente, falar do que os outros experimentaram. Eu falei aqui no culto de jovens, né? Às vezes tem um mapa do tesouro, né? Aparece aquele X lá onde está o tesouro, né? Hoje tem muito isso na internet, né? Esses jogos aí. E aí, o mapa do tesouro é uma coisa é você ver o mapa, outra coisa é você trilhar o caminho e chegar lá no tesouro. É muito diferente. Então, quando você passa por uma situação que te dá a oportunidade de você ter mais fé, você deve ficar alegre. Você não deve ficar triste. Você não deve olhar para a vida como se as coisas estivessem acontecendo de forma aleatória. Ah, não, veio fracasso para mim. Olha, veio mais problema para mim. Não, não veio. Veio solução. Veio condição de você crescer, de você se fortalecer, de você superar. Então você olha para as situações de uma nova forma. Você olha com os olhos de Deus. Então por isso que ele falou, vocês podem ter alegria. Por quê? A prova... Não é? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Olha só, maduros. Isso é muito bom. É muito bom amadurecer. É muito bom ser livre das nossas falhas, as nossas pequenas falhas, aquelas que a gente às vezes não está dando atenção para elas, mas que são aquelas raposinhas que estão comendo a nossa vida por dentro, que estão impedindo que a gente entre na grandeza das bênçãos de Deus, da herança de Deus para nós. São as raposinhas. Então Deus, muitas vezes, Ele quer que a gente... Você está orando e pedindo por uma coisa, mas Ele quer que você vá lá lidar com aquela situação que está comendo a sua vida por dentro. Que você está falando, isso aqui não tem problema não, mas tem. Então, o Espírito Santo te guia para você lidar com essas coisas. E quando ele te guia para isso, então é muito bom, porque ela vai produzir em você o amadurecimento, para que vocês sejam maduros e íntegros. Íntegro, na medida que você vai ficando mais íntegro, você não tem medo de nada. O medo é uma realidade do mundo. Quando nós éramos crianças... E aí chegamos naquela fase dos 10, 11 anos, lá na escola, né, talvez na família, situações começaram a aparecer que despertam muito medo, né? Outras crianças sendo abusivas, né? Quem não passou por isso, né? Abuso, palavras, situações de violência, né, relacionadas a abusos. E hoje tem muito isso, né? Dentro dos lares hoje, né? Muitos abusos de palavras, dentro da própria igreja. Muitas pessoas abusivas. Pessoas que estão na igreja e são abusivas são pessoas que já foram abusadas também. Pode ter certeza disso. Eles já vêm com problema. A amargura já é trazida, entendeu? Quando a pessoa fala alguma coisa ruim, ela já está com a amargura dentro dela. Então você precisa ser livre. Você pode ser livre da amargura. Isso está trazendo complicações para você. Isso não é seu. Você não tem que exigir de ninguém que a pessoa se arrependa, ou que a pessoa faça isso, ou que a pessoa volte, corrija um erro que aconteceu lá. Às vezes foi há muitos anos atrás. Às vezes foi um irmão, né, uma pessoa muito próxima, um pai, uma mãe, que te machucou lá atrás. E você está pedindo que a pessoa volte lá atrás, isso não tem jeito. Então a amargura é um engano. A amargura não é para nós. Jesus falou, quantas vezes deve perdoar? Eles perguntaram. Ele falou, perdoe sempre, sabe por quê? A amargura não é para você. A amargura faz mal para você. A amargura te deixa triste, te deixa frustrado, tira a sua direção da vida. Você perde o rumo. E pode perder o rumo de tal forma que até perca a salvação. Olha só o nível que é a amargura.
Então, Jesus chamou a cada um de nós para perdoar, pouco importa as situações. Então, quando eu venho aqui, eu já venho com o coração livre. Pouco importa o que aconteceu com qualquer pessoa, eu sou livre. Eu não quero saber, eu não vou prender ninguém, eu não vou impedir de ninguém de entrar no céu. Está entendendo? Você quer impedir as pessoas de serem abençoadas? Você quer impedir as pessoas de se arrependerem? Você quer impedir as pessoas de serem salvas com sua amargura? Você está trazendo dano para você mesmo. Você não é livre. Enquanto você não for livre disso, você não experimentará mais de Deus. Então você deve buscar e falar, eu vou entrar como um guerreiro nesse lugar aqui. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito mais esses sentimentos. Mas aí a pessoa pode dizer, não, mas você não sabe a quantidade de abusos, a quantidade de situações, né? Quantos traumas foram criados. Jesus te liberta de tudo. Jesus é a sua condição nova. Jesus está na sua vida para trazer justiça. Se dispõe a perdoar, que Ele vai fazer justiça para você. Talvez não seja da forma como você pensa. Porque a justiça de Deus não é matar o que te machucou. Não é isso. Talvez seja salvar o que te machucou. Talvez seja fazer o bem para aquela pessoa, mas você está fechando a porta. Você precisa abrir as portas. Você precisa não limitar a vida daquela pessoa. Quantas pessoas passaram pela minha vida que eu podia estar muito revoltado com o que fizeram, com o que falaram. Mas eu não estou, eu sou livre. Porque eu não vou impedir ninguém de ser abençoado. Eu prefiro renunciar a esse sentimento, que não serve de nada para mim, de nada. Pensa bem nisso. Quando Jesus perdoou todos os nossos pecados, Ele não exigiu nada de nós. Ele não falou com a gente, olha, você, Pedro, você vai ter que voltar lá atrás agora e corrigir tudo isso aqui que você fez errado. Não. Ele falou, perdoa todos os seus pecados, você é livre. Isso aí é uma grandeza, sabe? É uma grandeza que só um cristão pode fazer. Só uma pessoa cristã de verdade pode perdoar de verdade. Está entendendo? Porque a amargura traz tanto problema, ela acaba com a sua direção espiritual na vida. Você perde o rumo. Então não é para... Olha só, se essa palavra está servindo para você e você sente que tem uma amargura, você precisa entender o seguinte, Jesus, Ele desejou o melhor para você. O melhor dele é você ser livre. Então, com certeza, nenhuma situação que aconteceu na sua vida, até o dia que Ele te salvou e do dia que Ele te salvou para frente, é suficiente para te machucar. Nenhuma é. Mas esses sentimentos da alma, esses pensamentos, eles são uma área de fraqueza, onde precisa ser trabalhado, onde precisa de ter amadurecimento, até que seja totalmente livre. Então, talvez você não fique livre da noite para o dia, mas você vai ser livre no momento que você perseverar. No momento que você disser, eu não aceito mais isso. Eu não aceito viver assim. Nenhuma pessoa é capaz de me machucar. Eu vivo mais alto que isso. Eu vivo uma vida muito melhor que isso, muito mais alta. Porque sempre que você for vulnerável, você vai ter que voltar atrás nas situações. Se você for vulnerável para casar, por exemplo, a primeira situação difícil que acontecer, você já fala, não, então já não é mais de Deus. Deus tinha dado a promessa, mas não é mais de Deus. Não, não é assim. Não pode ser assim. O casamento é um compromisso, é uma aliança muito séria, que as pessoas fazem para a vida inteira. Não é uma brincadeira. Então Deus não vai brincar com você, de falar com você, vai, depois fala, volta. Não. Mas as pessoas podem dizer isso no coração. Uma pessoa pode muito bem dizer, eu não quero mais, eu não quero, eu não gosto dessa pessoa. Esse homem não é homem para mim. Olha só. Uma pessoa pode falar isso. Né? Essa coisa do feminismo hoje leva as pessoas, as mulheres a achar que falar isso é normal. Né? Isso é uma atitude tão arrogante, né? Uma mulher falar uma coisa dessa. Mas o que acontece? Quando a pessoa entra nesse nível, ela vai perdendo tudo de Deus. Por quê? Porque, olha só, provavelmente está carregando algum peso lá dentro. Uma pessoa que não consegue gostar de ninguém, ela provavelmente está... Não estou dizendo que é sempre que acontece isso, mas muitas vezes as pessoas carregam uma mágoa.
e pensam que isso daí um dia vai passar. Nunca vai passar. Você tem que decidir ser livre. Você tem que decidir viver livre. O seu passado não é o seu problema. Não é. Não pode ser. Senão Jesus teria morrido em vão. O seu passado não é nada. Aquilo que foram os erros que as pessoas cometeram não é nada. Porque você foi liberto para a novidade de vida. Você tem que olhar para o seu futuro. Toda vez que você olhar para o seu passado, você está condenado a viver naquele ciclo vicioso, né, do erro. Que produz, né, sentimento de abandono, sentimento, depressão, tristeza. Só produz isso. Para que você vai querer isso na sua vida? Você pode viver livre. Você pode ser um cristão maduro. Você pode ser uma pessoa íntegra. Então, aquele disse isso, né? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então é muito bom. A perseverança, ela transporta a nossa vida para o lugar onde Deus quer que a gente entre. Tudo é com dificuldade. Pensa lá quando né, o anjo veio e falou com Maria. Olha que maravilha, olha que experiência fantástica, né? O anjo veio e falou com Maria que Jesus ia, né, vir, ser o Salvador, ia vir e tal. A alegria foi muito grande, mas olha o que aconteceu logo depois. Quando, né, os sábios, né, vieram e passaram lá, né, por Herodes, né, o rei daquele lugar, ele fez de tudo para perseguir, para matar Jesus. Então, teve que ter uma revelação por sonhos, né? José teve revelação por sonhos para fugir daquele lugar. Depois que Jesus nasceu, eles fugiram para o Egito. Então, olha só, se eles não tivessem dispostos a perseverar, imagina o que teria sido, né? Porque aquela condição era uma condição de provocar, de barrar o plano de Deus ali. É isso que o diabo queria, barrar o plano de Deus. Então, por isso que, por exemplo, lá em Mateus começa com a genealogia, né? Por que está contando a genealogia de Jesus? Um dos motivos é que o Espírito Santo estava com uma promessa lá desde o início, né? Quando Deus falou com Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele estava falando de Jesus, que Jesus viria. E Jesus seria a condição de serem todas as pessoas abençoadas. Então, o Espírito Santo estava na terra, a partir de Abraão ali, para garantir que haveria descendência de Abraão até chegar em Jesus. Então, olha como Deus trabalhava como um guerreiro a favor do povo de Israel. Mas a partir do momento que Jesus nasceu, então entrou uma nova condição, a nova condição da graça. Uma nova realidade. Então, a operação de Deus na terra passou a ser muito diferente. Até Jesus nascer, o Espírito Santo estava lá para manter tudo. Aquele plano, exatamente a promessa que tinha sido dada a Abraão. Mas depois daquilo, Deus queria salvar todos os homens. Deus queria mostrar o grande amor dele pela humanidade, por todas as pessoas. Então foi isso que Jesus manifestou ali, né? Mas vamos continuar sobre perseverança. Aqui, ainda em Tiago, né, no capítulo 5, também fala um pouco mais. Portanto, irmãos, capítulo 5 de Tiago, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então ele citou aqui, né, a vida de Jó, né, como Deus operou ali, né, como Deus trouxe uma
realidade totalmente diferente daquilo que parecia. Parecia que ia ser uma completa derrota. Virou uma condição muito melhor do que ele tinha antes. E outra coisa, Jó amadureceu, né? Que ele falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi bom para Jó perseverar, né? Foi bom para Jó. Então, esse exemplo que ele está falando aqui, para nós perseverarmos exatamente igual essas pessoas do passado, para nós não desistirmos das coisas, para nós não desistirmos do que Deus fala no nosso coração, para saber que isso daí é sim a condição de Deus fazer tudo aquilo que Ele quer na nossa vida. Mas nós precisamos escolher esse caminho. Sempre vão vir os obstáculos. Isso não tem jeito. O obstáculo faz parte da caminhada. Entenda isso, que o obstáculo não é o problema. Ele faz parte da situação. Ele é um passo que você está dando na direção da sua bênção de Deus. Então, não importa o que apareça. Importa que você persevere e entre no lugar que Deus te chamou para viver. Aqui em Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Fala então, né? Ele está falando aqui, olha só, de frutos do Espírito. Eu falei aqui sobre os mandamentos do Novo Testamento. Mandamentos que são esses frutos do Espírito, que Jesus falou, que Paulo falou, para nós vivermos nele, porque eles são capazes de construir a vida de Deus em nós. Os frutos do Espírito, o que são? São a condição de Deus viver em nós, hoje. São a condição de nós não andarmos mais no lugar abaixo da nossa vida carnal, da nossa vida sem sentido, sem objetivo, mas nós andarmos numa vida que produz, que dá um resultado espiritual. Então ele está dizendo aqui, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Olha a quantidade de coisas que ele falou aqui, todas características de uma pessoa espiritual. Então não adianta ficar dizendo, mas eu senti muita raiva daquela situação, isso não resolve nada. Você vai ter que aprender a não sentir isso, ter que aprender a não viver mais nesses lugares que não são mais para você. Um atleta, quando está em um treinamento, o que ele faz? Uma das primeiras coisas que ele faz é mudar totalmente a alimentação. Por quê? Porque ele é um atleta, ele quer ter os resultados melhores, produzir o máximo que ele puder com o tempo que ele tem para treinar. Então pensa bem, nesse tempo que ele tem para treinar, ele precisa estar no peso ideal, ele precisa estar na forma ideal. Então, uma das primeiras coisas que ele corta é a alimentação. Todo mundo gosta de comer, né? Mas olha só, uma pessoa disciplinada, ela aprende o que ela precisa cortar, o que ela precisa mudar na vida dela para produzir mais frutos, para produzir os resultados. Então, dessa mesma forma, nós precisamos entender que a vida do ser humano natural não é mais para nós, não serve. Não produz nada, só produz passatempo. É um ano que passou, 2 anos, 3 anos, porque a bênção de Deus nunca chega. Será que nós estamos procurando viver dessa forma que Pedro está falando aqui, né? Empenhe-se, empenhe-se. Não espera tudo acontecer, não. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio. Todos os frutos do Espírito, ao domínio próprio, a perseverança, que fala do amor. Sem amor não existe vida cristã. É possível simular uma vida cristã, viver uma vida falsa, é possível. Mas a pessoa que faz isso está enganando principalmente a si mesmo. Porque ela não vai ter a aprovação de Deus. Vai ser como Caim lá, que quando Caim tinha a mesma condição de Abel. Toda a condição. Porque Deus estava disposto a abençoar o ser humano de novo ali. Então Caim e Abel chegaram lá diante de Deus. Só que Caim era falso. Caim fingia só que era
igual a Abel. O que aconteceu, né? Todo mundo já sabe a história, né? Ele teve inveja. A inveja brotou do primeiro lugar onde existia a falsidade. Olha só. Deus não tem esse tipo de sentimento para nós, mas onde existe uma coisa falsa, aí existe sim. Aí existem sentimentos carnais brotando ali. Ao ponto que ele até matou o irmão. E Jesus falou disso, que no final dos tempos iria acontecer esse tipo de perseguição. Até mesmo dentro da igreja. Pessoas iriam perseguir as outras. Por motivos estranhos, muitas vezes. Mas só que isso não vai produzir vida. Isso não vai ter aprovação de Deus. Haverá um dia onde todos nós vamos ser julgados. Nesse dia aí não vai ter escapatória. Nesse dia não vai ter que falar, mas eu era assim por causa disso e disso. Não vai ter desculpa. Diante de Deus não tem desculpa. Ele não é igual ao pai natural que muitos aqui de nós tivemos, que era um pai que mimava o filho, né? Que o filho podia fazer tudo errado, que ele continuava dando dinheiro, dando presente. Deus não é assim. Deus é um pai justo. Então ele chama cada um de nós primeiro para o arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem nada ainda. Arrependimento é o passo inicial para tudo acontecer. Mas tem os arrependimentos diários, porque todos nós cometemos erros. Tem o arrependimento diário na sua vida, lá na sua comunhão com Deus. Mas quando você mantém um procedimento, e principalmente procedimentos contra pessoas, isso daí, com o tempo, não vai ter como corrigir. Está entendendo? Não vai ter como corrigir. E aí vai ter um juízo por causa disso. Então temos que tomar muito cuidado. A forma como nós relacionamos com as pessoas é importante para o nosso relacionamento com Deus. Se nós falarmos tudo que nós quisermos com as pessoas, a respeito das pessoas, nós teremos o resultado de tudo que nós não queremos na nossa vida. Tudo. Essa é a pessoa infantil, espiritualmente infantil. Ela vive falando e fazendo tudo que ela quer e quer que Deus abençoe, exatamente como Caim. Mas Deus olhou lá para o sacrifício de Caim e falou: isso eu não aceito. Então é perigoso isso, né? Não é de qualquer jeito. Deus não é uma pessoa assim que vai de qualquer jeito funcionou. Não. Ele chama cada um de nós para esse lugar de santidade, entrega, crucificação da nossa vida. É lugar de mudança mesmo, não tem jeito. Se não entendermos isso, não tem nem o primeiro passo ainda do Evangelho. Essa é a primeira parte de tudo. Então, a partir desse momento que nós entramos no lugar de amar, no lugar de viver nesses frutos do Espírito, agora sim, Deus quer que a gente persevere. Por quê? Porque cada uma das pessoas que passou aqui pela terra e viveu pela fé e teve que enfrentar as coisas, venceu pelo Espírito. Então os exemplos estão todos dados aqui. Então comecei falando de José, né, e Maria. Foi muito difícil para eles. Pensa bem, Maria estava grávida. Olha aqui o que eles tiveram que enfrentar. Foi muita humilhação para José, né? Porque parecia que ele estava burlando as regras, né? Parecia que ele era um homem injusto. E naquela época a condenação do povo lá com quem era injusto era muito maior que hoje. Cometer um erro naquela época era muito perigoso. Até Maria poderia ser até apedrejada. Mas Deus operou de uma forma milagrosa. Ele trouxe esclarecimento. José teve o sonho com esclarecimento, um sonho sobrenatural. Deus também quer dar para nós hoje sonhos sobrenaturais, visões sobrenaturais. Coisas que vêm no nosso espírito que nós podemos falar, isso é Deus. É assim mesmo que vai ser. E aí quando eles foi tendo, né, seguindo aqueles passos, né, que o Espírito Santo foi mostrando ele, né, para fazer, deu tudo certo. Foi tudo tranquilo. Parecia que ia ser derrota completa. E assim é na nossa vida hoje. O diabo põe uma lente de aumento em tudo que é derrota na sua vida. Mas Jesus quer que você olhe para isso como só um obstáculo que você vai ultrapassar. É sempre assim, vai ser sempre assim até o fim. Não importa. A perseverança, então, ela é um fruto do Espírito. Ela é uma qualidade de Deus dada para nós. Se nós quisermos andar nela, se nós batalharmos por isso, para andar nessa realidade. Então Deus está disposto a presentear cada um de nós com isso. É legal, não é? Os frutos do Espírito são muito legais. Eles produzem o evangelho real.
O evangelho real é bacana. É legal de viver. Ele produz resultado na nossa vida. Produz coragem. Ele produz esperança. Ele produz uma expectativa boa sobre o dia de amanhã. Sempre que existe uma expectativa ruim, o diabo está falando na sua cabeça. Ele está querendo colocar exatamente igual ele colocou lá. Né? José, está tudo errado, está vendo? Agora, né? Olha aí, vai acontecer tudo errado. Eu acredito que ele pensou assim. E agora? E agora, como que eu vou resolver isso? Mas então, Deus veio no momento certo, na hora certa, no momento das nossas necessidades. O Espírito Santo está disposto a falar. Exatamente no momento das nossas necessidades. Deus quer mostrar a glória dele e mostrar a liberdade que ele quer dar para cada um de nós. Então, assim, o pecado, Deus falou com Caim, olha, o problema, ele está aí, à sua porta, ele está aí diante de você, mas você não olha para ele. Era o pecado, que ele queria matar o irmão. Então, olha só. Procedimentos, coisas que nós falamos, que nós precisamos mudar. Tem que observar isso. A forma como nós vivemos, que precisa ser mudada. Tem que observar isso. Para nós podermos enxergar tudo que Deus tem para nós. Para nós podermos enxergar quem Deus é de verdade. Deus chama cada um de nós para nós amadurecermos aqui na vida e que quando cada um de nós chegar lá nos 70, 80 anos, nós vamos estar só recebendo os benefícios de ter conhecido Deus cada dia mais. Ele não quer que a gente chegue nos 80 anos só com problema para administrar. Não. Ele quer que você administre bênçãos. Então, por isso que ele te chama para amadurecer. Porque uma criança vive como uma criança lá, ela não tem responsabilidade. Mas a responsabilidade do ser humano ela só vai aumentando durante a vida. Mas chega um momento que é o momento da colheita. Está entendendo? Aquilo que nós semeamos, se nós perseverarmos, nós vamos receber de Deus. Aqui é Romanos capítulo 5. Diz assim. Romanos capítulo 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, as coisas de Deus elas nunca confundem. As coisas de Deus só trazem esclarecimento. Se nós decidimos andar nelas, nossa vida é completamente renovada todos os dias. Essas características, né, são resultados do amor de Deus por nós. Então, por isso que ele diz, né, Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, Ele renovou a nossa vida para nós experimentarmos a verdade de Deus hoje. Para nós não sermos umas crianças que ficam a vida inteira andando para um lado e para o outro. Ah, onde que é minha bênção? Onde que vai ser minha bênção? É nessa igreja aqui? Ah, não, agora vai ser naquela igreja ali. Agora vai ser lá. Não, agora eu quero sair daqui. Agora é isso, agora é aquilo. Fica a vida inteira andando, procurando se as coisas estão em algum lugar, mas na verdade precisa tratar o próprio coração. Precisa parar a vida e olhar para dentro de si mesmo, falar, o que eu preciso mudar dentro de mim? E o que eu preciso parar de querer mudar nos outros? Quando você para e começa a olhar para você, você vê que você não tem responsabilidade de mudar os outros. Você tem responsabilidade de mudar só você mesmo. Quando você muda você mesmo, você é luz no mundo. Você dá oportunidade para as pessoas. Você aprende a amar as pessoas. Você só recebe benefício quando você resolve mudar. Só tem benefício. É impressionante. É impressionante como que a gente pode ser, né? Como que a gente pode pensar tão errado às vezes que acha que não precisa de mudar. Ah, vou vivendo a minha vida aqui, vou sentar aqui no banco, vou ouvir a palavra, hoje foi bom. Só isso não. Tem muito mais para você.
Tem muito mais de Deus para você. Tem um plano de Deus lá, desde a fundação do mundo, para que você seja um filho dele aqui na terra e tenha uma nova realidade. E em qualquer situação. Eu sei que às vezes, né, as pessoas passam por enfermidades. Enfermidade é muito difícil, porque às vezes o negócio está lá no seu corpo te falando, né, dia e noite. Mas mesmo diante da enfermidade, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que é maior que as enfermidades. Deixa o Espírito Santo te mostrar. E o Espírito Santo quer te revelar alguma coisa nova que você não sabe. Deixa ele te mostrar. Deixa ele te mostrar o que é que precisa ser feito nessa situação. Assim ele vai te mostrando, você vai dando os passos. Daqui a pouco você já saiu disso. Foi assim que aconteceu comigo lá em 2019, quando comecei a passar por um problema de saúde muito sério. O que aconteceu? Eu fiquei orando, fiquei buscando a Deus, não tinha mais nada que fazer. Teve um momento que eu não conseguia nem falar, não tinha força. Um momento de fadiga, né, do corpo, não tinha força. Mas eu ficava adorando a Deus só no espírito, não conseguia falar, mas conseguia adorar. O meu espírito continuava firme. E do espírito surge força. A força que você tem no espírito passa para o seu corpo físico. E assim Deus vai ajustando as coisas. Às vezes tem várias coisas que precisam ser ajustadas em volta de você. Até mesmo naquilo que você pensa. Às vezes nós estamos muito estressados com tudo que as pessoas estão fazendo. Eu tinha filhos muito pequenos, mas crianças chorando o tempo inteiro dentro de casa, acordando a noite inteira, chorando. Muitas pessoas aqui conhecem isso, sabem o que é ter filho pequeno. Mas você não precisa ficar estressado com isso. Você pode confiar em Deus. Você não precisa ficar estressado com nada. Você olhe para frente, olhe para o dia de amanhã. Não olhe para o passado mais. Não olhe para as coisas que já aconteceram. Olhe para o que Deus está disposto a fazer hoje e para sempre na sua vida, se você quiser. Olhe para o futuro. Olhe a entrega que foi feita aqui, né? A palavra é real. Tudo está feito para nós. Não pode falhar isso. Não é possível que falhe. Filipenses capítulo 3, versículo 13. E já estamos terminando. Filipenses 3:13. Aqui Paulo falando da vida dele, né? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, ele está dando uma instrução para nós muito clara, né? Vale a pena olhar para frente. Vale a pena olhar para tudo que Deus é para nós. Vale a pena se encher da força de Deus. Vale a pena se encher da palavra dele, da instrução dele. Porque pode ser que você não saiba de alguma coisa que vai acontecer, mas amanhã você vai saber. Então você pode já ficar feliz hoje com a palavra que vai chegar. Pode ser que alguma situação não está totalmente esclarecida, mas vai ser esclarecida. É por isso que, né, que diz, né, que todo monte será aplainado. Olha só, tudo na nossa vida que tem alguma coisa, está parecendo que isso aqui está errado, o que é que vai acontecer? Deus quer fazer, consertar aquilo. Deus quer fazer aquela situação chegar no lugar certo. Então Deus não é um brincalhão. Ele não brincou com a gente. Pelo contrário, Ele deu para nós toda a autoridade. Agora nós podemos exercer isso. Então os frutos do Espírito são isso. Leva a gente para esse lugar de autoridade. Leva cada um de nós para esse lugar de coragem. Leva cada um de nós para esse lugar de perdão. Para esse lugar dessa vida especial. Essa vida que não cobra mais nada de ninguém. Não importa. O passado não importa. O que importa é o meu futuro. O que importa é a grandeza do meu futuro. Coisas grandes para cada um de nós. Não tem aquela música? Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nesse lugar é a nossa vida. Para cada um de nós aqui. Para cada um que quiser. Está totalmente disponível. Tudo de Deus. Ele falou para cada um de nós: olha, eu vou vir na sua vida. E eu vou cear com você. Eu vou te servir.
Então, olha só como Jesus é bom, não é? É legal demais, porque Deus já sabia disso lá no céu. Olha, eu tenho condição de ajudar esse povo. Não vou deixar eles morrerem aí no pecado. É muito bom. Quando Jesus te amou, Ele te abraçou. Ele não falou, olha, Pedro, Paulo, José, Maria. Não falou nada a respeito de você, do seu passado, da sua personalidade. Ele falou, vem para mim, eu vou mudar tudo, porque eu sou todo-poderoso. Então, na medida que você deixa Ele mudar, você é o maior beneficiado. Quando Deus muda você, você é o primeiro a ser beneficiado. Então lá, né, quando minha mãe vai escrever um livro sobre o testemunho dela, né, quando nós perdemos tudo lá, existia ainda minha mãe lá dentro de casa orando. Existia uma pessoa disposta a viver pela fé. E aí Deus restaurou tudo. Por quê? Porque onde existia alguém disposto a amar Jesus, disposto a ter fé, disposto a confiar, onde existia uma pessoa, ali tem a operação de Deus. E a operação completa. A operação é total. É em todas as áreas da sua vida, em todas. Não vai deixar nada de qualquer jeito. Ele vai limpar a sua casa inteira. Vai mobiliar a sua casa, colocar tudo do bom e do melhor na sua casa espiritual. Creia nisso. Jesus não fez um sacrifício qualquer, Ele fez tudo para você. Então, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo era uma pessoa muito esclarecida, não é? Paulo era uma pessoa assim, parece que ele já está lá nas nuvens, né? Parece que ele está vivendo aqui na terra, mas está lá nas nuvens, quando ele fala essas coisas, né? Ele não olhava para mais nada daqui. Ele não olhava para as fraquezas dele. Você não pode ficar se lamentando das suas fraquezas. Você tem que ir além disso. Ah, mas eu tenho medo. Decida perder o medo. Decida falar de Jesus, decida viver Jesus, decida andar nessa realidade. Decida que você é um cristão aqui na terra e você vai enfrentar tudo que vier. Decida conversar com as pessoas a respeito de Deus. Decida dar a oportunidade das pessoas serem salvas. Fica calado até que o Espírito Santo te mostre, vem surgindo dentro de você alguma coisa para falar. Quando você já condena todo mundo, já fala, esse aí está todo errado, esse aí não vai adiantar nada nem para a pessoa, nem para você, nem para ninguém. Mas quando você decide, Senhor, eu quero que a minha vida seja uma bênção aqui na terra, eu quero abençoar, eu quero amar, eu quero perdoar, não importa o que as pessoas façam. Então você decide dar a oportunidade, aí dentro de você vem surgindo ali uma nova condição para criar oportunidade para o pecador se arrepender. Isso é de uma grandeza que vem de Deus. Isso daí não é uma coisa qualquer. E aí você vai ser muito feliz quando isso acontecer. Aí os pecados daquela pessoa você nem vai lembrar mais. No dia que aquela pessoa for salva, você nem vai lembrar dos erros que ela cometeu mais. Porque eles não foram suficientes para te parar. Isso é o que importa. Que os erros de ninguém podem parar um cristão verdadeiro. Porque você não vive aqui na terra mais, você vive no celestial, de Deus, igual Paulo lá, ó. Estou aqui nas nuvens, nada mais me incomoda. Eu estou vivendo aqui na terra porque ainda é necessário, mas já estou lá. Então Paulo, a realidade da vida de Paulo, ele deu um exemplo muito claro para nós. Quer viver Deus, quer viver com Jesus, viva nesse lugar. Não fica escutando tudo que as pessoas falam, não importa o que as pessoas falam. O que importa é o que Deus fala para nós. Não importa a notícia ruim. O Salmo tem muito isso, né, de fortalecer a pessoa, porque principalmente Davi, né, ele foi ungido para ser rei. Se fosse uma outra pessoa, eu teria falado, não, devolve isso aqui, porque não quero essa unção. Ele não sabia tudo que ele teria que enfrentar, né? Olha tudo que ele teve que enfrentar. Mas ele podia enfrentar tudo. Aquele espaço que ele foi dando, aquilo foi criando uma experiência cada dia maior.
E tudo que ele enfrentava foi ficando cada dia mais fácil. É isso que acontece conosco. Quando você enfrenta, a próxima batalha já é mais tranquila. É mais fácil. Já não exige tanto as suas emoções. As pessoas já não conseguem te empurrar mais para aquele buraco. Esse é o amadurecimento que Deus quer para nós. Que ninguém consegue nos parar. Porque o Evangelho é real. E o mundo precisa desse Evangelho real. As pessoas precisam conhecer essa realidade de Deus. Você é um instrumento de Deus aqui na Terra. Não perca essa oportunidade. Não fique limitando a vida a sentimentos, né? Essa pessoa fez isso errado. Não importa. Seja livre. Deixe os outros que sejam livres e você também é livre. É legal demais isso. Quando você decide perdoar, você também entende que você é totalmente livre. Que você é totalmente perdoado. Quando você também decide amar, você também entende o quanto você é amado. E isso é de uma revelação de Deus. Então ele falou aqui, né, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor que traz esclarecimento. Não deixa a gente confuso em nenhuma situação mais. Tudo aquilo que está confuso precisa de fazer alguma coisa aqui. Precisa enfrentar. Então a verdade é essa, né? Que se nós não passássemos por situações que fossem tribulações, que fossem dificuldades, nós ficaríamos a vida inteira como bebês. Então Deus, olha só, Ele deu para nós o privilégio de enfrentarmos as situações, de encararmos as dificuldades. Isso é um privilégio. E assim você vai amadurecendo, e assim você supera, e assim você sabe contar para os outros a respeito do tesouro, e não o mapa do tesouro. Você não vai falar mapa do tesouro, você vai falar o tesouro que você encontrou. E aí é muito diferente, né? Então, a vida do bebê espiritual, ela é uma vida vazia, né? É uma vida vazia por quê? Porque a falta do amadurecimento, a pessoa só enxerga as bênçãos lá distantes, né? Mas ela nunca é esclarecida, ela nunca dorme tranquila. O deitar tranquilo, estar em paz com Deus, já é uma característica do amadurecimento. Já é uma característica de uma operação do Espírito Santo dentro de você. Traz paz. Então não vale a pena ser um bebê espiritual, não vale a pena viver limitando Deus, vale a pena deixar Deus agir. Ele quer agir, Ele quer mostrar, Ele quer esclarecer cada um de nós. Então nós devemos perseverar para que isso aconteça. Então existem algumas fases da nossa vida que parece que nada está acontecendo, mas é uma mentira. Nesse momento que está parecendo que nada está acontecendo, é o momento da sua preparação. Está entendendo? Vamos supor que o inimigo está lá, parece que ele venceu já a batalha. Mentira. É o momento da sua preparação. Quando a resposta daquela situação ainda não chegou, você continua se preparando no Espírito, porque vai chegar. Então você continua no Espírito, você continua buscando mais a palavra, adorando mais, louvando mais, orando mais, até que aquilo aconteça. Porque vai acontecer, porque Deus nunca falha, né? Eu escrevi algumas coisas aqui. E eu já falei a maior parte delas, mas eu queria falar uma coisa aqui, escrevi isso. O problema de não honrar a Deus, a obra de Deus é feita por pessoas que têm dificuldade. A respeito do problema de não honrar a Deus. Quando uma pessoa não honra a Deus, não coloca Deus em primeiro lugar na vida dela, ela sempre vai ter muitas confusões. Sempre. Não tem como nós ficarmos livres das confusões, porque uma pessoa que não é cristã, uma pessoa do mundo, às vezes consegue resolver áreas da vida dela com uma espécie de sabedoria natural, conhecimento natural. Mas nós cristãos não conseguimos. Então, se você, vamos supor que hoje tem muita gente, né, explicando, né, na internet, principalmente, cursos, né, como ganhar mais dinheiro, como você ficar rico, não sei o quê. Pode ser que alguma pessoa consiga alguma coisa desse nível. Mas se você, como cristão, só pegar essa instrução aí e tentar aplicar isso na sua vida, não vai funcionar.
Porque para você vai funcionar a instrução do Espírito Santo. Está entendendo? Deus não deixou você aqui na Terra para você viver só de uma forma natural. Então o problema de você não honrar a Deus com a sua vida, não colocar Jesus em primeiro lugar, é que traz um monte de problema. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar, você já está fazendo o principal. Agora você abriu a condição para vir tudo. Então por isso fala, buscar em primeiro lugar. Né? Eu acho que eu vou colocar esse versículo aqui. Eu não vou ler não, porque eu notei aqui... buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Acho que não preciso ler isso, todos nós conhecemos isso. Mas essa é a realidade. Coloca Jesus em primeiro lugar e deixa o resto acontecer. Vai surfando. Né? Vai surfando na onda. Não fica colocando os objetivos muito claros, porque às vezes a gente não sabe o que tem que ser feito. Deixa Deus te esclarecer, deixa o Espírito Santo te mostrar. Mas precisa honrar a Deus. Aí também tem essa instrução aqui. Jesus falou, né? Jesus enviou os discípulos e falou com eles: vocês sejam prudentes como serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens. Então ele estava falando muito sobre esse tipo de conhecimento que eu estou falando aqui agora. Você pensa que uma pessoa do mundo vai te ensinar tudo o que você precisa. Não é assim. Eles não têm isso. A instrução para a sua vida vem de Deus. Se parte do conhecimento que você vai ter vai vir do mundo, é uma coisa. Mas a instrução da sua vida vem de Deus. Então não deixe ninguém te enganar. Não fica pondo a confiança nas pessoas. Confie em Deus em primeiro lugar. E aí Ele vai te esclarecendo, Ele vai te mostrando tudo o que é verdade e o que não é. Para que você não fique confuso. Então Jesus enviou os discípulos. Né? Ele falou com eles, olha... se vocês forem bobões, as pessoas vão te enganar. As pessoas vão te seduzir. Jesus já sabia o que, né, tinha acontecido com Eva. Né? O diabo ficou lá insistindo com Eva. Não, Deus falou, não foi isso aí que Deus falou, não. Deus falou foi que se você sabe o que vai acontecer? Se você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Então não é assim, não é do jeito que Deus fala. Ele ficou insistindo lá, insistindo. E ele fica insistindo. Às vezes ele usa as pessoas para ficarem insistindo na nossa cabeça de que tem que ser feito assim, faz assim, assim, assim. Mas é mentira isso. Você precisa da instrução de Deus. Então é por isso que você deve ser prudente como uma serpente. Está entendendo? Você é astuto. Você não olha para os conselhos de uma forma qualquer, você olha com sabedoria. Será que Deus diz assim? Quando você recebe algum conselho, você deve perguntar, será que Deus também diz assim? Será que isso agrada a Deus? Mas simples como uma pomba, para não ficar brigando com os outros, para não ficar, né, criando contenda. Né? É por isso, simples. Não, eu vou ver o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E também não vou ficar discutindo. Não vale a pena discutir com quem não entende nada. E tem discussões na vida que não resolvem nada. Discutir quem é maior, Atlético ou Cruzeiro, um monte de discussão desse nível aí, não resolve nada. Então, quando você vai lá no seu meio onde você vive, lá, você não fica participando de tudo que é discussão, não adianta nada. Fica esperando a oportunidade do Espírito Santo te levantar para falar alguma coisa. Fica dando a oportunidade a Deus para te usar ali, para que Ele faça alguma coisa por você e através de você. Como é que está o tempo? Eu queria finalizar aqui com uma coisa que eu acho muito importante. Isso é muito importante entender isso. Isso não está sendo esclarecido em todas as igrejas. Existe uma confusão muito grande hoje, o que é do Velho Testamento, o que é do Novo, como se Jesus tivesse vindo para continuar o Velho Testamento, e aí tudo que vier do Velho ainda vale para hoje. Como se nós tivéssemos que adotar na igreja, viver com vários costumes dos judeus, de Israel, na igreja de hoje. Isso é óbvio que isso não tem nada de Deus nisso. Pelo contrário, Paulo, que era um fariseu, ele foi lá e teve que enfrentar Pedro para falar com Pedro, olha, você está querendo viver igual judeu, né? Você está com vergonha de mostrar que você é diferente agora.
Porque é realmente uma vida diferente. Não é mais a continuação do Velho Testamento. É uma nova vida. É uma vida no Espírito. Então, eu quero mostrar aqui o seguinte, uma coisa que seja muito clara isso. Deus não veio só para abençoar o povo de Israel. Deus veio para abençoar a humanidade. Então, olha só o que Deus fez aqui. Eu peguei algumas partes em que Deus abençoou pessoas que não estavam na lei, que não obedeciam à lei. Uma delas é Raabe. Raabe é aquela, né, lá de Jericó, né, que foi salva. Como que ela foi salva? Os espias, eles deram para ela, né, um pedaço de pano para ela colocar, né, um pano vermelho, para ela colocar na janela da casa. Na hora que a muralha caísse, não ia acontecer nada com ela, nem com quem estivesse dentro da casa dela. Então, a proteção de Deus foi estendida para ela. Como? Através da fé. Está entendendo? Deus quis abençoar quem teve fé desde o passado. Deus abençoa hoje quem tem fé. Deus não abençoa quem vive igual o povo de Israel do passado. Deus abençoa quem vive no Espírito hoje. Está entendendo? Que essa é a realidade do Evangelho. Viver no Espírito, andar no Espírito. Contribuir na igreja pelo Espírito. Então Deus abençoou Raabe, Deus abençoou Naamã, que foi aquele homem que foi curado, aquele soldado, né, general, que foi curado lá, né, de lepra. Ele não era do povo judeu, ele não era de Israel. E Deus abençoou ele assim mesmo. Por quê? Foi através da fé, ele acreditou na palavra do profeta. Então Deus abençoa cada um de nós hoje pela fé, em primeiro lugar. Então a fé é a condição que abre tudo para nós. Você decidiu crer. Você está abrindo a condição de Deus para a sua vida. Agora persevere. Agora persevere, não deixe nada, não deixe pensamento, não deixe emoção nenhuma te tirar daquilo que Deus tem te mostrado. Daquilo que Deus tem para você, porque isso é bom. Porque isso vai ser duradouro. Porque isso está sendo construído um caráter de Deus na sua vida. Está trazendo para você amadurecimento. Todas as dificuldades estão trazendo um amadurecimento. E todas as dificuldades têm soluções. Então é isso. Eu tinha notado, né, esse versículo sobre, né, não olhar para o passado, né, mas olhar sempre para o futuro. O futuro, ele está escrito por Deus, mas só se nós andarmos com Jesus. Só se nós andarmos com Jesus que aquele futuro escrito por Deus vai acontecer. Se nós andarmos com as nossas emoções em primeiro lugar, com a nossa expectativa em primeiro lugar. Eu desejo tanto aquilo, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquele carro, eu tenho que ter aquilo, aquela casa, eu tenho que ter aquilo. Coloca tudo isso para baixo, coloca Jesus em primeiro lugar. Para de eu tenho que, fala, Jesus, que é o Senhor, o que eu preciso ter? O que eu preciso conquistar? Onde que eu preciso andar? Aonde eu preciso ir? Onde está o meu emprego? O que eu preciso estudar? Vai perguntando tudo para Deus e você vai ser esclarecido. Se você assumir esse lugar como da mesma forma que Salomão foi o homem mais sábio, né, que viveu aqui na Terra, né, antes de Jesus, né, foi o homem mais sábio. Por quê? Porque ele tomou uma decisão. Ele falou: Senhor, Deus, eu sou como uma criança. Eu não tenho capacidade de julgar esse povo aqui. Eu não sei o que fazer. Mas no momento que ele fez isso, ele pediu sabedoria, né? No momento que ele fez isso, Deus deu tudo para ele. Agora ele sabia julgar tudo. Agora ele tinha uma sabedoria sobrenatural, ao ponto de os governantes todos dos países que estavam em volta lá vieram para aprender com ele. Como governar. Olha só que impressionante. Deus ensinou para ele coisas que talvez naquela época, se existissem faculdades, teriam sido ensinadas na faculdade, mas foram ensinadas para ele pelo Espírito. Está entendendo? Você pode aprender coisas com Deus que às vezes você vai conversar com alguém daquela área e a pessoa, mas isso eu aprendi na faculdade. Porque o Espírito Santo está aqui para fazer isso na nossa vida. Para revelar o plano dele para nós. Então essa é muita, né? É um poder de Deus mesmo. É uma nova realidade. Coloca toda a sua esperança nisso. Vale muito a pena, irmãos.